Entre as principais medidas tomadas pelo presidente Donald Trump estão a retirada dos Estados Unidos de alguns tratados comerciais e a restrição da entrada de refugiados e de cidadãos de alguns países árabes. Professor Max, essa política migratória aí tomada pelo presidente Trump, ela contraria tratados internacionais e também ela foi bloqueada por um juiz federal na última sexta-feira, né? Esse aí seria um sinal de que o presidente pode enfrentar dificuldades para colocar em prática essas medidas aí que ele anunciou durante a campanha? Bom, em primeiro lugar, eu creio que é importante ressaltar o seguinte: não está tomando nenhuma medida que não tenha sido anunciada na época da campanha, o que para nós é uma surpresa, porque via de regra o político promete uma coisa e faz outra, né? Não é o caso nos Estados Unidos. Bem, o que tem mostrado até agora é que há uma possibilidade imensa de tudo que ele está prometendo não seja cumprido. Ou seja, a Justiça tem poder de bloquear, o Congresso tem o poder de bloquear todas as medidas que ele está tomando. Por enquanto, é apenas um juiz, mas há um movimento intenso dentro dos Estados Unidos, inclusive de setores econômicos, que se opõem a essas medidas que o presidente está tomando e que, evidentemente, isso vai, como poderíamos falar, vai repercutir politicamente e judicialmente. Ou seja, é a Justiça que vai ter a última palavra. E essa atitude aí de bloquear a entrada de cidadãos, sejam eles refugiados ou não, né? Ela pode ser reproduzida por outros países? Quais as consequências de uma medida como essa? Acho que é bom ir com um pouco de calma, né? Em primeiro lugar, essas medidas que ele está tomando visam restringir só alguns grupos, alguns países, alguns segmentos, não é total. Por outro lado, essa política que ele está adotando pode ser sim seguida por outros países, ou seja, no mundo inteiro, principalmente França, Alemanha, estamos já sentindo essas medidas também muito próximas àquilo que estava propondo o presidente dos Estados Unidos. Mas o que tem que ficar bem claro, né, é que o terrorismo não se combate dessa forma, que é a principal finalidade dessas medidas. Não é possível você vigiar as fronteiras 24 horas por dia, não é possível você controlar todas as pessoas que entram. E como já se provou em 2011 e muito tempo atrás, em 2001, os ataques vieram internos, não vieram externos, por pessoas que estavam fora, foram feitos por pessoas que estavam dentro, né? Então, são assim medidas de impacto, que têm uma repercussão mediática muito grande, muito significativa. São medidas que chamam muito a atenção nos Estados Unidos, porque despertam o caráter nacionalista nos Estados Unidos. Tem sim o apoio de uma parte significativa da população, mas em termos concretos o setor produtivo já se mostrou claramente contrário, porque isso contraria princípios comerciais, acordos, resoluções da ONU, ou seja, a resistência vai ser muito forte. Falando em acordos comerciais, né, uma outra medida colocada em prática pelo presidente Trump foi a retirada aí dos Estados Unidos da parceria Transpacífico. Por serem a maior economia do país, a saída dos Estados Unidos tornaria o acordo inviável, mas por outro lado também beneficiaria alguns países, né? Por exemplo, a China. Essa atitude aí protecionista, digamos assim, do presidente Trump, ela prejudicaria a própria economia dos Estados Unidos? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, e tem que tomar muito cuidado, porque a relação que se iniciou inicialmente com a União Soviética, com Putin lá, um acordo mais ou menos de cooperação, enfim, de caramalagem, de muita amizade, foi aproveitado pela China para continuar expandindo a economia dela, né? E hoje nós sabemos que parte da dívida dos Estados Unidos é financiada pela China, né? Ou seja, os títulos que eles colocam lá no mercado ou são árabes ou são de capital chinês, né? O que aí no passar do tempo isso vai ficar muito claro, muito evidente que essas medidas no mundo globalizado, você se isolando, as medidas são recíprocas, ou seja, o parceiro comercial também vai impedir que você leve produtos e se abre espaço para outros mercados, que é o que ele não está percebendo, que o mundo está globalizado e que não existe mais aqueles conceitos de Guerra Fria, de acordos, né, que são cumpridos em função ideológica, e sim acordos que são feitos por interesse econômico. E aí pode, obviamente, perder muito os Estados Unidos. Ainda sobre essas medidas econômicas, o presidente Trump também começou aí um movimento de revisão das medidas que regulam o sistema bancário do país, né? Elas foram adotadas aí para conter a crise de 2008. Com esse argumento aí de tornar os negócios no país mais atrativo, essa é uma medida precipitada do presidente Trump? Não, é coerente dentro daquilo que a gente denomina de uma política ortodoxa, né? Quer dizer,
A política ortodoxa, ela tem, por um lado, visa controlar os gastos, né, para que se gaste melhor. Por outro lado, você favorece o capital nacional, né, tenta se isolar. E nesse conjunto de medidas que ele está tomando, então, essa visão ortodoxa, ela tem um viés empresarial muito forte, daquilo que a gente fala dos rentistas, ou seja, pessoas que vivem de rendas, enfim, de lucros, de investimentos. E você beneficiando esses segmentos, então você, teoricamente, você dinamiza o mercado interno, né? Que é o que, de todas as formas, todo mundo está preocupado. Se aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos, se diminui, se o índice de emprego aumenta, se não aumenta. Por quê? Porque, em potencial, seriam os grandes consumidores, né? Então, a tentativa é favorecer o capital nacional, que é, no final das contas, o que apoiou todo o processo da campanha do presidente atual, né? Que se dividiram os segmentos, mas um segmento bancário muito forte apoiou o atual presidente. Por conta dessas e outras medidas, já existem vários protestos nos Estados Unidos, inclusive foi levantada aí a possibilidade de impeachment. Você acredita nessa possibilidade? De momento está muito distante, né? Eu creio que não, até porque teria que se configurar um crime previsto na Constituição deles, né? Tem já toda uma regulamentação. O que está muito claro e que está acontecendo de uma forma bastante específica, bastante explícita, é que ele vai incentivar o protecionismo, o que é contrário à política externa do Partido Republicano, que sempre se caracterizou pela abertura. Quer dizer, para o caso nosso do Brasil, sempre foram piores os democratas, né, Obama, Bill Clinton, do que os republicanos, por exemplo, a família Bush, né? Quer dizer, eles sempre se mostraram muito mais abertos ao comércio internacional, né? E o que ele está tomando no momento atual é o discurso democrata, ou seja, um protecionismo não só no nível de pessoas, mas no nível comercial, né? Que tem, num primeiro momento, o rearranjo daquilo que seria a política interna dos Estados Unidos, principalmente na área econômica, né? Que é, sem dúvida nenhuma, um dos mercados consumidores mais atrativos do mundo, né? E, por enquanto, as medidas que ele está tomando desde o ponto de vista ortodoxo são as corretas. Mas, enfim, há outros modelos, né? Que é o modelo desenvolvimentista, de soltar mais dinheiro, de você incentivar o consumo, né? Então, daqui para frente, nós temos que ficar atentos a esse desdobramento das políticas internas, né? Está claro o protecionismo, sim, está clara a afirmação de algumas políticas que ele já anunciou, enfrenta problemas internos, enfrenta problemas de manifestação, a sociedade não concorda com isso, né? Mas ele é o presidente, né? E nos Estados Unidos, o poder da força do presidente no Congresso, que é majoritária do partido dele, é assustador, né? Então, mesmo com esse descontentamento todo, não há garantias de que você tenha uma reversão nas políticas que ele está adotando. Muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos sobre o assunto, professor. Eu que agradeço a oportunidade.